porque aqui em Tabuão a cultura não para. Fala galera, beleza? Aqui é Max Raimundo, professor de teatro da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Tabuão da Serra, com mais um vídeo aí para vocês durante este período de quarentena. Bem, a gente vem falando sobre teatro épico e falamos um pouco no geral do teatro épico no vídeo anterior e eu vou dar continuidade agora falando de um dos autores importantes, talvez o mais importante desta forma de fazer teatral, que é o Bertolt Brecht. Bem, o Brecht é o grande renovador do teatro moderno, do teatro que ficou conhecido como anticulinário. E por que anticulinário? Porque não segue a receita tradicional que vinha se fazendo. Um teatro anti-aristotélico. Em que sentido? No sentido de se contrapor ao que Aristóteles escreveu na Poética, sobre a dramática. O Aristóteles tem um livro, né, chamado Poética, e lá ele fala sobre os gêneros, o dramático, o épico, enfim, tem uma teoria dos gêneros ali. Esse teatro, novo teatro, e esse do Brecht se contrapõem a essa dramática que está escrita lá e as regras que a gente já falou em outros vídeos aqui. E, sobretudo, um teatro anti-ilusionista. Esse teatro didático do Brecht propõe uma atitude crítica, uma atitude de vigilância, propícia para o raciocínio e análise dos problemas da sociedade, dos problemas sociais. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer um paralelo rápido aqui. O que esse teatro se propõe? Esse teatro propõe trabalhar com algo para além da mimesis, que também está lá no Aristóteles, da imitação. Porque ele se propõe, para o Brecht, assim como para vários teóricos, desde Hegel, que foi um filósofo, Marx, enfim, há uma visão de que o mundo tal qual ele se apresenta, ele é pouco para deter a realidade do que é o mundo. O que eu quero dizer? O mundo tal qual ele se apresenta, falta nessa apresentação entender o que há por trás. Ou seja, o mundo está dividido entre aparência e essência. A aparência é o que se mostra de imediato, é o que se mostra, é a percepção sensorial ali, etc. Agora a essência é algo que nós humanos temos a capacidade de perceber por meio da abstração intelectual. O que eu quero dizer com abstração intelectual? Por meio do pensamento e da articulação do pensamento na realidade. Ou seja, então eu observo, esse é o princípio da ciência também, né? Você observa a realidade e a partir dessa observação, você abstrai isso no seu pensamento, na sua cabeça e faz as conexões que estão por trás daquela apresentação, que de cara elas não se colocam. Essas conexões por trás dessa apresentação é o que seria a essência da realidade. E é o que o teatro do Brecht se propõe, de alguma maneira. Não nessas palavras, mas é isso que está proposto ali. Entender a engrenagem por trás dos ponteiros do relógio. Para Brecht, o homem é transformável e o mundo mutável. Daí uma grande contradição, mas um contraponto, de novo lá com Aristóteles, e sobretudo com o gênero trágico.
Porque na tragédia, e aí é claro, com todas as características da época em que a tragédia nasce e tal, lá na Grécia, mas a tragédia, o que ela tem de diferente do que a peça do Brecht vai trazer agora, de como o Brecht está pensando? Diferente do que o Brecht está pensando do homem ser um ser mutável, transformável, melhorável, e o mundo também ser mutável. Neste caso, o Brecht está mais com o que o Heráclito está falando lá atrás. Heráclito foi um filósofo pré-socrático, um filósofo antes do grande filósofo que todo mundo conheceu, acho que é mais conhecido que é o Sócrates, e o Heráclito dizia que tudo é movimento, então as coisas se transformam. Você não pode passar no mesmo rio 2 vezes, porque quando você passar da segunda vez, o rio já mudou, e não só o rio, mas você mesmo já é outro. Então tudo é transformável. Na tragédia, não. A tragédia, o herói trágico, ele tem um destino já traçado, mesmo antes dele nascer. Então, quando o Édipo tenta fugir do seu destino, por exemplo, o Édipo do Édipo Rei do Sófocles, que é uma peça de teatro, quando ele tenta fugir do que é uma tragédia, quando ele tenta fugir do seu destino de matar o pai e casar com a mãe, é exatamente nessa fuga que ele faz isso, mata o pai e casa com a mãe. Então é como se não houvesse possibilidade nenhuma do Édipo ser o dono do seu próprio destino e mudar as coisas a partir da sua realidade, enfim. Isso vai na contraposição do que a gente acabou de falar aqui da análise das peças do Brecht, de como ele enxerga o homem, né? Ao contrário de você ter um destino já traçado, na verdade, a sua vida é mutável. Você a faz. Você pode mudar. E o homem é mutável, assim como o mundo é mutável. Então, nem tudo sempre foi desse jeito e provavelmente não será assim futuramente. E aí sobre isso tem uma historinha. O Brecht, além de ser poeta, além de ser um dramaturgo, diretor, então ele escreveu peças, dirigiu, escreveu poemas. Então a gente já leu alguns poemas, vou continuar lendo em outros vídeos outros poemas dele. Ele também escreveu uma espécie de romance, alguns chamam de anedotas, conto, enfim, chamado Histórias do Sr. Koiner, que revela bem o pensamento do Brecht. E aí, sobre esse processo de mutabilidade, eu queria ler uma dessas histórias do Sr. Koiner, que estão aqui, ó, Bertolt Brecht, Histórias do Sr. Koiner, pela editora 34 também. Então, esse aqui é quase que um diário desse Sr. Koiner, passando por várias situações, e aí que ele deixa claro o pensamento, que é o pensamento do próprio Brecht. O reencontro. Um homem que o Sr. Koiner, não via há muito tempo, o saudou com as palavras, abre aspas, o senhor não mudou nada, fecha aspas. Oh, fez o Sr. K, empalidecendo. Oh, fez o Sr. K, empalidecendo. Isso aqui diz muito do que a gente estava falando lá. Esse ó é um ó de desânimo. Porque para o Brecht, para o Sr. K, que representa o pensamento do Brecht aqui, é importante que ele tivesse mudado e muito, já que o homem é um ser mutável. Então ele teria que ter mudado. Se ele continua o mesmo do que era lá anteriormente, não valeu de nada esse período de vida, se ele não se transformou. E é isso que esse teatro propõe. A transformação, o processo de transformação do mundo, da realidade, das formas teatrais, de tudo. Então esse teatro vem rompendo com essa tradição. E ele tem a sua base ali uma preocupação estética e social.
Então não é só estética, mas é estética e social. Juntando coisas importantes, um par importante para qualquer trabalho que venhamos fazer, o Brecht já vai estar juntando isso lá, quando fala de estética e sociedade. Nos seus trabalhos tem um par que está sempre acompanhado ali, que é qualidade estética e pertinência política. Historicamente, até nos dias de hoje, algumas pessoas, alguns críticos, enfim, uma série de pessoas tenta separar uma coisa da outra, dizendo que aqueles grupo X faz teatro estético, teatro arte, e grupo X faz teatro político. Essa separação é equivocada. Não só equivocada, mas mal intencionada. Porque todo teatro ele é político, ele reflete uma sociedade, um tempo histórico, etc. E tem por trás todo o teatro, tem por trás o teatro relevante, claro, ele tem por trás uma pesquisa estética. Então o teatro político que a gente estudou até agora, e o teatro do Brecht é um teatro de cunho social, político, etc., faz parte, é primordial o trabalho estético. E isso a gente vai encontrar nas outras formas de linguagem artística que o Brecht vem desenvolvendo também. O Sr. K é uma dessas formas. É uma aventura pelas formas. Neste caso, isso gerou para o Brecht um problema outro. Então são dois problemas. O primeiro é as pessoas que separam estética e política. Então você ter o teatro político não seria um teatro, seria um teatro esteticamente pobre, o que não é uma realidade do todo, né? Não dá para generalizar, é isso que eu quero dizer. Então você teria isso. Então isso significa que o teatro, como o teatro do Brecht, que é um teatro de cunho social e político, seria um teatro esteticamente menor. O que a gente nota lendo as peças do Brecht, lendo seus textos, montando essas peças, que não, pelo contrário, há um primor estético muito grande. E aí tem o outro lado, que é o primor estético que o Brecht demonstra mesmo, está preocupado em seus escritos teóricos, e nas suas peças a gente consegue ver. Tanto que há outra crítica, às vezes, em cima do Brecht, que é dizendo que ele é um autor formalista. Nenhuma das duas coisas estão, digamos, concernentes com a realidade do que foi esse autor. Ele tem e do que é muitos autores e muitos trabalhos, inclusive nos dias de hoje. Há, sim, uma preocupação estética fundamental, porque é teatro que fazemos, é teatro que ele faz, e teatro está trabalhando a estética e a estética dessa linguagem. E um teatro do seu tempo, que tem sim um cunho social, que olha para a realidade de uma maneira crítica, tentando desvendar o que está escondido, revelar o que está por trás da aparência, ou seja, a essência que está na conexão dos vários elementos dessa realidade. É uma renovação. O que o Brecht propõe, e o teatro épico, é uma renovação da forma, a partir da realidade em desenvolvimento. Lembra, em desenvolvimento é importantíssimo, porque aqui nada é estático. Tudo está em movimento. Então o homem se transforma, o mundo se transforma, a arte se transforma. Beleza? Gente, começamos aí um pouquinho dessa discussão. Ainda tem muita coisa para a gente caminhar, ler mais historinhas do Sr. Koine, pensar mais nos poemas do Brecht e aprofundar essa discussão. Essa discussão é importante, né? Preocupação estética e social dentro das peças do Brecht. Mas a gente continua isso no próximo vídeo. Vamos aprofundar essas questões e falar mais de algumas peças
e de alguns elementos do teatro épico proposto pelo Brecht. Galera, muito obrigado. Ficamos por aqui e voltamos logo. Fiquem em casa. Abraço a todos. Você não pode ficar fora dessa. Mais cultura em Tabuão.